Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Nós estamos em mais um culto de ensino da palavra, onde nós viemos à casa do Senhor para aprender mais da palavra do Senhor. Neste momento eu irei orar e logo a seguir o nosso ministério de louvor Harpa de Davi estará adorando ao Senhor com 2 cânticos da harpa cristã. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa para aprender mais da Tua poderosa palavra. Nesta noite, meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai, através dos louvores, fala conosco, meu Senhor, através da Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, venha, meu Pai, neste culto de ensino, curar, libertar, transformar, tanto aqui na nave, Senhor, quanto na internet. Usa cada um, meu Deus, que subir neste altar. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, em segurança aqueles que estão a caminho. Ó meu Senhor, em todas as ADEFs, venha operar de forma especial, assim como o Senhor tem feito sempre no nosso meio. Opera hoje também, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis vos assentar. Ministério de louvor Harpa de Davi, adorando ao Senhor, e nós estaremos adorando juntamente com o Ministério de louvor Harpa de Davi. Aleluia, oh glória. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos começar então glorificando ao Senhor com o número 169 da harpa cristã. Ó Jesus me ama. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes e agradecidos ao Senhor por mais este culto, por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui porque nós vencemos, amém? Sei que lutas foram travadas, não é? Lutamos contra o cansaço, lutamos contra a comodidade, o comodismo, lutamos contra o trânsito, mas nós estamos aqui. Então vamos aproveitar esse momento para elevar a Ele nossos louvores, porque nós queremos que hoje, como culto de ensinamento, Ele vai falar conosco grandiosamente. Glória a Deus. Cante conosco. 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um e de dor. Oh,
Maravilha. Glória a Deus. Glória. Continuando o número 186, de valor em valor. Esse Cristo que nos resgatou e agora nós queremos andar de valor em valor e seguir a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. De Jesus farei mil proezas. Aleluia. Quero andar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus de Glória a Eu direi. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia
Aleluia. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade e vamos continuar ofertando nosso culto maravilhoso. Glória, aleluia. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. E nós receberemos brevemente, pois Ele virá nos buscar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas enquanto Ele não vem, continuamos adorando ao Senhor todos os dias na presença dEle. Quero convidar a igreja para colocar sobre os vossos pés. Convido aqui o nosso copastor Rui Felipe, que estará fazendo a leitura inicial e também orando. Logo a seguir, o nosso irmão Eliel estará adorando ao Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Abra sem delongas, palavra de Deus, livro de 1 a Pedro. 1 a Pedro. O capítulo é o 1, a partir do versículo 13. 1 a Pedro 1, 13. Amém? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sendo sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se vincais por Pai aquilo que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, de que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha usar cada um, Senhor, aqui esta noite, Senhor. O preletor da Tua palavra que vai nos trazer o ensinamento esta noite, Senhor. Ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que veio aqui presente, está aqui nesta igreja. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Louva a Deus por estar aqui neste culto, que é o culto de ensinamento da palavra. E eu estive no culto aqui com o pastor Telmo e achei muito interessante a forma que ele ensina a palavra de Deus. Dá para aprender, né, irmãos? E guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Eu, ao pegar neste violão, me lembro que tinha vontade de possuir um violão, aprender a tocar um pouquinho para louvar a Deus. Meus pais não tinham condição. E tinha um fazendeiro lá perto, ele tinha uma vaca muito valente e ninguém amansava a vaca. Se eu vou amansar essa vaca e vou comprar um violão em nome de Jesus. E me esforcei, deixei a vaca do fazendeiro mansa e ele me deu um violão de presente. Deus é bom, a honra e a glória é para Ele. Sou um milagre. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir
o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, em descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, em descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Mais um. Glória a Deus. Eu louvo este Deus. Desde que nasci, a minha missão é servir a Ele. A minha missão é adorar a Ele. E eu sei que um dia vou estar diante dele. Aleluia. Vendo Ele face a face, porque Ele é incomparável. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano, e Ele é forte até o infinito. Aleluia. Grande é a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, que vai
sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano, e é forte até o infinito. Aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, que vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus forte e todo-poderoso. Chegou o momento também de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero convidar aqui o nosso diácono Neemias, que estará fazendo um momento de reflexão, momento ofertório. Logo após, Levita Ellen adorando ao Senhor. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Você está alegre nessa noite? Depois de um dia de trabalho que nós tivemos, mas o Senhor, Ele nos guardou e nos deu força para estar na casa dEle. Neste momento eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, nesse momento ofertório, a qual uma palavra conhecida no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nessa noite estamos aqui, todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, e sabemos que dízimo, é algo que Deus Ele já tem determinado para a sua igreja. Então todo bom cristão, aquele que é fiel a Deus, ele é um bom dizimista na casa do Senhor. Ele entrega aquilo que Deus tem lhe dado durante os seus 30 dias de trabalho, e ele dá, mas dá como a palavra diz, com alegria, não com tristeza, porque o Senhor, Ele nos dá com alegria a força, a vida, a saúde, e nós também devemos ofertar e devolver aquilo que Ele nos dá com alegria na casa do Senhor. Tudo que tem na casa do Senhor
é com as nossas contribuições. A obra do Senhor, ela só avança se nós contribuir, porque a igreja não depende de órgão público ou de outra instituição. E sim, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta, Ele abre a porta de emprego para que nós venhamos devolver aquilo que Ele nos deu, para que o Seu reino continue se expandindo para a honra e glória do Senhor. Então, nesta noite, você que ainda não é ofertante, você que ainda não é dizimista, coloque um propósito no seu coração de ser mais fiel ao Senhor, de contribuir na obra do Senhor, tanto uma oferta missionária, como também uma oferta alçada, ou quem sabe você ainda não é dizimista, venha devolver aquilo que Deus lhe deu nesses 30 dias, e eu vou estar orando pela sua vida, para que Deus continue lhe abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a tua igreja nesta noite, os nossos irmãos que vão ofertar, Senhor, que o Senhor continue abençoando. Os nossos irmãos que vão dizimar nesta noite, que o Senhor venha repreender, Senhor, o devorador. Venha repreender toda a força do inimigo contra a sua vida financeira, meu Pai. Em nome de Jesus, aquele irmão que não tem, Senhor, condições de ofertar, que não tem uma porta de emprego, que nesta noite o Senhor possa estar abrindo, meu Deus, para a glória do teu nome. E já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo, tem dado força, tem dado graça, e eu te louvo por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Certo, irmão, com a paz, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Temporal, vem um dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é a minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem um temporal, pode vir. Vem um dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é a minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro
minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Glória a Deus. O dono dos céus está neste lugar. E Ele ainda tem muito mais para nós nesta noite. Já quero aqui agradecer a minha rica oportunidade de estar conduzindo aqui o culto de ensino da palavra. Que Deus abençoe o nosso pastor Theo Daniel, a sua esposa Débora Martins, também a sua filhinha, por essa rica oportunidade, a qual eu chamo aqui neste momento para estar dando continuidade a este trabalho. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui neste culto de ensinamento da palavra do Senhor e está conosco o nosso presidente, pastor Robson Ferreira. Então, neste momento, eu quero entregar o altar para ele, o microfone para ele, pois é o nosso presidente, a qual está aqui conosco esta noite. Amém, meus irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. É coisa boa estar na presença do Senhor, e nós estamos na casa de Deus, na presença do nosso Deus, e Ele merece realmente louvor e adoração. Eu quero ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Também nosso querido pastor Theo Daniel, nossa querida Débora Martins, casal de pastores aqui nesta igreja, que Deus confiou e os quais eu tenho a alegria e o prazer de chamá-los de filhos. Que Deus assim abençoe de forma especial. E também a toda a igreja, os nossos obreiros aqui presentes, neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu costumo dizer que o melhor culto que nós temos na igreja é o culto de ensinamento. A Bíblia disse que o conhecimento é como pérola, é como pedras preciosas. E somente quem gosta de receber pérolas, pedras preciosas, faz questão de estar no culto de ensinamento da palavra. Amém, meus irmãos? E hoje não é diferente. Terça-feira, nós em todas as ADEFs nos encontramos para o culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero parabenizar você que está aqui para aprender da palavra de Deus. Quero aproveitar também e informar os irmãos que nós estamos bem possivelmente para o mês que vem, mês de setembro, né? Agosto, setembro, inaugurando mais uma ADEF na cidade de Benavente. Amém, meus irmãos? Benavente, hoje já estive lá olhando, fiz já uma proposta e eu creio que nós iremos receber positivamente, né, um ok para um templo ali em Benavente. Então estivemos ali hoje e provavelmente a resposta será favorável
Se esse local que nós olhamos não for favorável à resposta, nós iremos atrás de outro. Amém? Mas nós temos a certeza absoluta que Deus, Ele está neste negócio, e nós queremos também passar para o outro lado do rio. Amém, meus irmãos? Então, agilizamos lá um local, né, que será provisório, não é um local que nós desejamos, mas é um local bem centrado, aonde vai dar muito bem para começar a ADEF ali naquele lugar, não é verdade? E é assim que nós acreditamos na expansão da obra de Deus. Neste final de semana nós estaremos viajando para a ADEF Durango, aonde nós também iremos dar continuidade a um grande trabalho ali da instalação do templo da ADEF na cidade de Durango, na Espanha. Bem como também, no próximo sábado, nós estaremos dando posse a um novo pastor na ADEF de Bilbao, aonde eu vou ter o privilégio de ser acompanhado pelo nosso querido presbítero Rui Felipe, co-pastor dessa igreja, e também a sua esposa, a nossa querida irmã Marleide, vão estar comigo nesta viagem, e eu me sinto muito feliz e alegre de tê-los conosco nesta viagem missionária. Na última vez que estivemos lá, 4 almas se entregaram para Jesus, e sempre Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Queridos, antes de adentrar aqui na palavra de Deus, eu quero aqui trazer um rápido ensinamento para os irmãos. Hoje é culto de ensinamento da palavra, e eu sempre valorizo o público. Eu sempre dou o meu melhor, independente do número de pessoas que tem. Eu gosto sempre de exprimir o melhor de Deus na minha vida, independentemente do número de pessoas. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está no meio deles. E nós não estamos aqui em 2 ou 3, mas estamos em muito mais, reunidos em nome do Senhor Jesus. E antes aqui de ministrar a palavra, eu quero aqui passar um ensinamento para os irmãos acerca dos dízimos e das ofertas. Nós sabemos que é um mandamento de Deus, é um mandamento da palavra de Deus, nós contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus em Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 8 por diante, a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia chama o templo do Senhor como casa do tesouro. E é onde nós devemos trazer, entregar o nosso dízimo, na casa do Senhor, no tesouro do Senhor. É na casa de Deus que nós entregamos o nosso dízimo. Eu fiz uma visita na semana retrasada, assim que eu cheguei da Espanha, e fiz uma visita a uma família, e eu fui surpreendido por uma irmã, e ela me diz assim: pastor, eu gostaria de dizer algo para o senhor deve ter observado lá e não viu o meu dízimo. Como se a gente fica procurando quem dá dízimo e quem não dá. E eu disse, e a irmã disse: eu quero dar uma justificativa para o senhor, que o meu dízimo eu enviei para a África, e por isso eu não entreguei o meu dízimo. E eu só ouvi, não disse nada, porque verdadeiramente nós não vamos fazer visita às pessoas, e não é realmente o lugar de ensinamento, é na casa do Senhor. A não ser que a pessoa peça uma instrução, aí a gente dá a instrução. Eu disse: tudo bem, minha irmã. Mas eu fiquei meditando naquilo e fiquei observando, e Deus colocou no meu coração. Eu até disse aos pastores da ADEF o cuidado que nós temos que ter de ensinar as pessoas.
E eu até disse, aquela irmã, ela não tem culpa nenhuma. Por que ela não tem culpa nenhuma? Do seu erro. Porque é errado fazer o que ela fez. Ela não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque ela não foi ensinada que o dízimo, ou que ela não foi ensinada, ou que ela não aprendeu, porque está na palavra de Deus. Os dízimos é trazido à casa do tesouro. O dízimo, você não pode administrar o seu dízimo. As pessoas não podem pegar o seu dízimo e fazer com o seu dízimo o que a pessoa pensa que deve fazer. Como alguns que às vezes faz beneficência com o seu dízimo, né? O que é fazer beneficência com o seu dízimo? É pegar o dízimo e comprar cesta básica, por exemplo, e dar a uma pessoa que está necessitada. Diz, não, mas eu tenho que dar o dízimo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar parte do meu dízimo e vou fazer uma cesta básica e vou dar para fulano de tal que está passando por necessidade. Isso também é incorreto, é errado. Se alguém queira fazer beneficência, doação, dar a alguém uma cesta básica, que faz muito bem em dar a alguém que está necessitado, inclusive isso é bíblico. Mas jamais a pessoa pode fazer isso com o dízimo. A Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. A Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. Então, o dízimo é entregue aonde? Na casa do tesouro, na casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós entregamos o nosso dízimo. E nós não podemos administrar os nossos dízimos. Os dízimos do Senhor é entregue na casa do Senhor. E nós também podemos fazer obra missionária. Podemos sim. Pode mandar uma oferta? Pode sim. Mas nunca você vai fazer isso com aquilo que não é seu. Você faz com aquilo que é seu. A gente entrega o nosso dízimo, entrega a nossa oferta alçada na casa de Deus, e nós temos liberdade para aquilo que Deus nos deu, também fazer aquilo que Deus mesmo propõe no nosso coração. Podemos fazer beneficência, podemos fazer realmente bondade, mas nunca faça isso com o dízimo do Senhor. Por quê? Porque senão nós estaremos roubando do Senhor. Então, todos os dízimos são entregues na casa do Senhor. Quantos entendem isso? Digo amém. Casa do Senhor. Nunca, jamais administre o seu dízimo. Entregue o seu dízimo na casa do Senhor. Pastor, talvez tenha alguém na internet, não sei se está transmitindo ou vai transmitir. Talvez está alguém na internet dizendo, pastor, mas é o seguinte, na minha igreja, quem sabe alguém congrega em alguma igreja e eu não tenho muita confiança no pastor. Então vocês procuram uma igreja que você vai confiar no pastor. Não é verdade? Se você não pode confiar no pastor, então você deve fazer o quê? Se você não tem confiança de entregar o seu dízimo na igreja que você congrega, você também não deve ficar nela. Procure uma igreja que um pastor você possa confiar nele. Amém, meus irmãos? Deixar aqui essa instrução para os irmãos. Geralmente, antes da mensagem, eu gosto também de trazer uma instrução para a igreja, para o povo de Deus. Eu senti de fazer isso aqui e o Senhor sabe o porquê verdadeiramente Ele quer que eu falasse aqui o que foi falado. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos estejam atentos a essa instrução. Uma instrução, ela vale muito. Tá bem? A instrução, ela vale muito. Lá no meu gabinete pastoral, no Templo Central, está escrito lá, e eu mostro sempre às pessoas que vão lá no meu gabinete, se não estás preparado para seguir uma instrução, não estás preparado para vencer. Vou repetir, se não estás preparado para seguir uma instrução, não está preparado para vencer. Então, quer vencer? Siga as instruções do homem de Deus, porque a Bíblia diz o seguinte, crede em Deus e serás salvo. Para ser salvo é acreditar em Deus. E Deus disse através do profeta, credes em Deus e serás salvo. E crede nos vossos profetas e sereis prósperos. E sereis prósperos. Realmente a forma de nós prosperarmos é acreditar naqueles que Deus nos confiou o seu trabalho. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25.
Mateus, capítulo de número 25. Já agendei comigo mesmo algumas vezes nas terças-feiras para estar aqui. E por isso que eu não gosto muito de avisar, olha, vou estar em tal lugar. Uma, porque eu não quero que ninguém venha à igreja porque eu vou estar. Eu quero que as pessoas estejam na igreja porque Deus vai estar e que Deus está presente. E outra é que eu gosto sempre de evitar uma desculpa ou verdadeiramente pedir desculpas ou perdão pela falha cometida. Então eu gosto, procuro mais vir mesmo no dia que dá certo. Amém, meus irmãos? Do que marcar e devido a tantos compromissos, às vezes eu não posso chegar, como eu já coloquei o propósito por diversas vezes, de vir aqui e depois surgir outras situações e eu ter que ir atender outras situações e não poder vir. Mas hoje Deus me deu a graça de estar aqui hoje pela manhã na oração e me deu a graça também de estar aqui agora pela noite. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Mateus capítulo de número 25. Nós iremos aprender muito aqui com a palavra de Deus. O pastor Theo Daniel deve estar dando aí uma série de estudos. Na próxima semana ele deve dar continuidade aos estudos aí que ele está dando aí para vocês. Versículo de número 31. Mateus capítulo de número 25. Os versículos de número 31, 32 e 33. Também leremos o 34. Todos encontraram. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Leiam para mim versículo 31 e 32, por favor. Muito bem, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo de número 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 24 de Mateus, bem como também o capítulo de número 25, são estudos escatológicos. São estudos escatológicos. Ou, melhor dizendo, são estudos proféticos. Então, Mateus, capítulo de número 24, e o capítulo de número 25 são sermões proféticos. Depois ele continua falando sobre a grande tribulação. Depois, ainda no 24, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. E ele encerra o capítulo de número 24, falando sobre, ele exorta, falando sobre a vigilância. E também sobre a parábola dos dois servos. Já no capítulo de número 25,
Jesus dá a continuidade. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né, mostrando acerca das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Depois ele fala também dos 10 talentos. E Jesus vai terminar o seu sermão com a vinda eterna e o castigo eterno. A vida eterna e o castigo eterno. É interessante que Jesus, ele sempre falou em uma linguagem figurativa, uma linguagem fácil, para que o povo de Deus viesse verdadeiramente entender aquilo que ele estava falando. E eu achei interessante aqui nos versículos que nós lemos, que Jesus disse que no final, quando ele vier com os seus anjos nos ares, isso é escatológico, no futuro. A Bíblia diz, Jesus falou no seu sermão, uma coisa interessante, ele falou que estaria separando as ovelhas dos bodes. E ele traz uma figura bastante representativa naquela época, que eram ovelhas e bodes. Bem como naquela época existiam muitos criadores, tanto de ovelhas como também de bodes. Era algo muito comum entre o povo daquela época. E Jesus gostava muito de dar os seus ensinamentos, mostrando, simbolicamente, figuras, plantas, animais. Ele sempre contava, às vezes, uma história para, assim, iluminar a mente das pessoas, como aquilo seria na realidade. E aqui, Jesus disse que ele estaria separando as ovelhas dos bodes. E eu fiquei meditando em relação à ovelha e em relação aos bodes. Porque Jesus disse que as ovelhas, ele diria para as ovelhas: benditas do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Ele chama as ovelhas à sua direita e lhe oferece o reino. Mas a Bíblia disse que pega os bodes que está separado e ele separa os bodes para a perdição eterna. E me chama muita atenção quando Jesus fala sobre bode, fala sobre ovelha. E eu fui pesquisar para me ter mais ou menos uma ideia, o que significa ser ovelha. Por que Jesus comparou a sua igreja, o povo salvo, como ovelhas, e o povo que não seriam salvos como bodes? E eu fui dar uma estudada, fui procurar minuciosamente ver verdadeiramente o porquê Jesus estava citando que aqueles que viveriam eternamente e que seriam escolhidas seriam as ovelhas. E algumas particularidades, características, eu pude observar entre a ovelha e o bode. Saber por que Jesus ele escolhe as ovelhas para simbolizar, caracterizar o seu povo que é salvo, que é separado, que é diferente. E eu trouxe aqui para vocês, para abrir a nossa mente, o nosso leque, para saber o porquê que Jesus disse isso. E eu, no meu estudo, eu pude observar que ovelhas é diferente do bode, porque uma das características da ovelha é que a ovelha, elas sempre andam juntas. Ovelhas, elas não andam separadas.
Ovelhas, elas andam sempre em rebanho. Se você for observar, aonde criam ovelhas, você vai sempre ver as ovelhas sempre juntas. Então, é uma das características do cristão, ovelha, é que ele sempre está junto. Ele está sempre unido. Ele está sempre com o mesmo coração, com a mesma alma, com o mesmo espírito, com o mesmo objetivo, com a mesma visão. Ovelha não pensa diferente. Ovelha, ela está sempre junta, ela está sempre em grupo, ela está sempre em rebanho. Já para o outro lado, eu fui observar o bode. O bode já não anda em rebanho. O bode gosta de andar sozinho. O bode nunca está em rebanho. O bode sempre está só. Sempre está isolado. E isso nós podemos aprender que as ovelhas de Cristo, irmãos, elas são unidas. Elas estão sempre em rebanho. Estão sempre unidas. Quando nós observamos o que Jesus está dizendo, e isso fica como uma visão geral para nós observarmos em qual dessas características que combinam conosco. Se nós realmente estamos andando como bodes ou estamos andando como ovelhas. E uma coisa interessante que eu fui observar também nessa questão da ovelha que só anda junto porque estão unidas, e fui pesquisar por que o bode não anda junto um com os outros. Saber o porquê que essa desunião, esse desapego, esse desafeto, esse desamor. E eu observei que o bode, eles, se por acaso encontrar um com o outro, eles vão brigar. Vai dar cabeçada um no outro. Então, por isso eles não se combinam. Eles nunca estão juntos. Se encostar um no outro é para brigar. Você já viu pessoas assim? Não sei se você já observou. Tem pessoas que nunca, irmão, se ajuntam. E a Bíblia diz, Jesus diz que aquele que não ajunta, espalha. E o bode, ele sempre que ele quer brigar. Ele não quer amizade, ele não quer unir. Agora a ovelha não, a ovelha sempre quer ficar junta. Sempre quer estar unida. Aleluia. Por isso que você sempre está junto com o seu irmão. Por isso que você sempre está unido. Outra coisa importante que eu pude observar é que a ovelha, se você colocar uma cocheira, não sei se vocês conhecem isso, os nossos irmãos portugueses, sabe o que é cocheira? Sabe o que é cocheira? Sabe, presbítero Rui? Não sabe? É um local de colocar alimento para animais. Lá no Brasil chamamos de cocheira. É um local que naquela época, há muitos anos atrás, era feito até de madeira, né? Uma madeira muito grossa, e eles abriam, cavavam a madeira todinha e deixavam ali, né, um local para colocar alimento para o gado ou para as ovelhas. Gamela. Aqui, gamela. Olha aí. Lá também nós conhecemos a gamela. Mas a gamela já é outra coisa diferente. Ou a manjedoura, né? Então, uma coisa que eu pude observar que, na linguagem portuguesa, que as ovelhas, se você colocar aqui uma gamela,
e colocar o alimento naquela gamela, 10, 20 ovelhas, o tanto de ovelhas que couber, come naquela mesma gamela, alimenta naquela mesma gamela, porque elas são tão unidas que na hora de alimentar, nenhuma quer alimentar mais do que a outra, nenhuma quer comer mais do que a outra, uma abre espaço para a outra, e sempre ali se cabe 10 naquela gamela, as 10 comem. Agora, por outro lado, eu fui observar que com bode já é diferente. Se cabe ali, se dá para 10 bodes se alimentar, não vai se alimentar 2, porque o bode não vai deixar. É bem capaz da comida ou do alimento ficar na gamela, se colocar 2 bodes, é mais certo do que o alimento continua ali. Eles vão brigar, porque eles não vão conseguir comer na mesma gamela. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, irmãos, que verdadeiramente o bode, ele não se ajunta, irmão. Ele não quer comer na mesma gamela. Ele não come. E às vezes nós ficamos preocupados e etc e tal, com A, com B, com C. Irmãos, não quer comer junto. E quando está junto, irmãos, é dando coice, é cabeçada. Ele não aceita. Por quê? Porque é bode. O bode é indomável. Ninguém doma bode. Bode nasceu com a natureza ruim. Agora a ovelha é diferente. Você pode colocar aí o alimento que ela vai comer junto com as outras, igual vocês estão comendo aqui agora. Tá gostoso, não tá? Aleluia. Ninguém quer comer mais do que o outro. Todo mundo comendo na mesma medida. Aleluia, glória a Deus. Uma outra característica interessante também da ovelha é que a ovelha ela inala nas suas patas um cheiro. Quando a ovelha ela anda, e quando ela vai para algum lugar que está ali aquele rebanho, o pastor da ovelha, quando ele vai atrás das ovelhas, ele vai pelo cheiro, porque a ovelha ela tem cheiro, ela inala cheiro. E segundo os especialistas em ovelhas, ela solta, né, um cheiro gostoso, que aonde ela passa, o cheiro fica. Por isso que sempre elas vão por um caminho e depois volta pelo mesmo caminho, porque no cheiro que ela vai, ela volta no mesmo cheiro. Agora, por outro lado, também eu fui observar e pesquisar por que Jesus disse que os bodes seriam separados das ovelhas. As ovelhas receberiam um galardão eterno. Porque enquanto a ovelha ela solta esse cheiro gostoso, que elas mesmo conhecem o seu cheiro, já na questão do bode já é diferente. Segundo os especialistas em bode, sabe o que o bode faz? O bode urina nas suas patas. Ele urina e pisa em cima. Ele urina nas suas próprias patas. E depois, aonde ele passa, ele deixa o mau cheiro. Aonde o bode passar, irmãos, ele deixa mau cheiro. O bode,
Eu não sei se você já viu a expressão fedor de bode. Muito antigamente, quando eu ia muito nas fazendas, nas roças, né? A pastora Débora Martins sabe, conhece muito disso, já viu muito bode. Irmãos, o fedor de bode é uma coisa insuportável. E aquilo você pode dar banho, você pode fazer o que quiser. Que para tirar o cheiro, o mau cheiro do bode, não tira. Inclusive, até quando cozinha bode, se não souber fazer, meu Deus, é um fedor de bode, né? É complicado, é preciso muito saber fazer o bode. É verdade? Aquele bicho tem que ser comido só na brasa. Então, queridos, a ovelha, onde ela passa, ela deixa um cheiro agradável. Onde você passa, você chega na casa de um, deixa um cheiro agradável. Que lá você não fala mal de ninguém. Lá você não trata da vida dos outros. Lá você tem momento de comunhão, momento de adoração, momento de amor. Já o bode não, quando ele passa em um lugar, ele deixa o mau cheiro. Porque ele é catinguento. E aí nós vemos que é assim. Por isso que Jesus disse: eu vou separar as ovelhas dos bodes. Então, as características do bode dar-nos entender o porquê que Jesus está separando os bodes das ovelhas. Uma outra característica muito importante também da ovelha é que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha, irmãos, uma das características lindas que eu achei na ovelha é porque ela tem uma audição boa e ela conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor fala, ela conhece a voz do pastor. Quando o pastor chama, ela conhece a voz do seu pastor e obedece. Quando o pastor manda ir, ela obedece porque conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor fala, ela escuta, porque verdadeiramente ela conhece a voz do seu pastor. Agora, por outro lado, eu fui observar o bode. O bode não ouve a voz do pastor. Por quê? Porque ele não tem pastor. Não tem pastor que presta para o bode. Todo pastor não presta. Ele nunca vai obedecer à voz de nenhum pastor. Por quê? Porque é bode. Bode não obedece. Ah, pastor, às vezes os obreiros, os pastores do campo, que fulano de tal, ciclano, não quer me obedecer a minha voz. Não, filho, sei só no dia do arrebatamento que Jesus vai separar. Não é nem eu nem você. Ele não vai ouvir mesmo a voz do pastor. Por quê? Porque o bode, ele quer estar sempre acima do pastor. O bode, ele acha que é. Ele não se une com ninguém porque ele acha que é. Então, o bode não tem pastor. Por isso que ele não vai ouvir a voz de pastor nenhum. Você pode falar quantas vezes você quiser com o bode, que ele não vai dar ouvido. Ele não respeita pastor, ele não respeita a autoridade. A autoridade que foi lhe colocada. Outro dia, há uns 20 anos atrás, eu fui resolver um problema em uma igreja, que lá foi colocado naquela congregaçãozinha pequena, lá na roça, um diácono para ser o pastor da igreja, né? Ele era diácono e foi colocado ali naquela igreja pelo pastor presidente para ser o dirigente da igreja. Então, ele era diácono, mas desde quando colocou ele para ser o dirigente da igreja, ele se tornou o quê? O pastor da igreja. Só que aí apareceu lá um presbítero. E aí o presbítero queria ser maior do que... Não, mas você só é diácono. Se eu sou diácono, meu filho, né? Eu sou diácono. A minha consagração até agora foi a diácono. Mas o pastor presidente me colocou aqui como o dirigente da igreja. Só que o que acontece, irmãos?
A ovelha, irmãos, ele está pronto para seguir a orientação do pastor, mas o bode não. O bode ele sempre quer estar acima. Ele não vai respeitar autoridade nenhuma. A Bíblia disse que foi colocado um rei em Israel com apenas 7 anos de idade. 7 anos de idade. E aí? Quem é que vai desrespeitar? Quem é que vai desonrar o rei porque é uma criança? Então naquele mesmo dia, a rainha vó do garoto que foi colocado como rei, foi cepada, morta. Sabe por quê? Porque não ia respeitar, honrar o rei que foi colocado. Foi criança, é a criança, não importa se tem autoridade, a autoridade está sobre ela. E acabou. Nós estávamos agora em Bilbao, em Durango, e eu achei uma coisa tão interessante. Inclusive, eu quero até pedir minha esposa, lembrando aqui, para comprar 2 lembranças muito bonitas para nós levarmos para 2 crianças lá. Nós estávamos lá, sentado à mesa no último dia para alimentar, e chegou uma criança. E a criança, 2 crianças bolivianas, e essas crianças chegou na mesa, a gente estava conversando, pediu a palavra. Aí, um menino e uma menina. E naquele exato momento eu estava ali com a palavra, conversando na mesa, e uma criança pediu a palavra. Então eu disse: "Por não, meu filho, pode falar." Naquele momento, aquela criança se tornou ali uma autoridade entre todos os obreiros. Nós estávamos numa mesa com 12 obreiros, entre pastores e obreiros. E uma criança pediu a oportunidade para falar. Naquele momento em que ele estava falando, ele era o quê? Ele era a autoridade, era a pessoa respeitada para ser ouvida. E aquela criança, sabe o que ela fez? A irmãzinha dele estava com a sacola, e ele disse assim: "Olha, eu quero aqui fazer uma homenagem a todos vocês que vieram de Portugal e dar um presente para vocês, porque vocês, naquele momento, eu me coloquei como ovelha e o menininho ficou como pastor. E eu fui ouvir ele e receber a prenda deles e o aplauso dele." Amém, meus irmãos? Então, eu achei aquilo fenomenal. Ele teve uma palavra, falou, e ele pegou uma coisa muito simples, um presentinho muito simples, feito pela mão dele e aí pela mão da irmã dele. Eu até guardei com muito carinho, trouxe com muito carinho e guardei uma coisa muito simples, mas uma coisa tão grande, tão fenomenal, feito no seu próprio punho, na sua própria mão. E eu deixei até lá no púlpito da DEF, já levei, coloquei lá no púlpito e já avisei os irmãos que depois eu quero falar sobre aquilo. A honra de alguém dando. Então, o que acontece? Não importa, queridos, quem é que seja. Por exemplo, nós temos aqui um diácono que é diretor de um coral, um exemplo, que é o diácono Geraldo Almeida. Só que o seguinte, na hora do ensaio, pode ter presbítero, pode ter evangelista. A autoridade na questão dos louvores e do ensaio está com ele. Compreendeu? É preciso que haja um respeito à autoridade pela qual foi colocada. Até a pessoa que está na porta, é preciso que haja respeito, consideração. Então, ovelha, irmãos, isso tudo é fácil para ovelha. Agora, para bode, isso tudo que eu estou falando aqui é tudo complicado. Por quê? Porque ele não vai respeitar nenhuma dessas regras e nenhuma norma. Por quê? Porque ele é bode. Então a ovelha, ele ouve a voz do seu pastor. Agora uma coisa, sem exceção de nenhuma, todas estarão ali em respeito à líder. Então se ela anda para cá, porque ela é a mais velha do rebanho, aonde ela vai, as outras vão atrás.
Ela sabe o caminho de volta, e sabe o caminho de ida, e sabe também o caminho de volta. Por isso que o pastor da ovelha coloca aquele sino naquela ovelha, porque sabe que aquela ovelha é a mais velha, é a mais respeitada e é a mais obediente, e que sabe que não vai levar as ovelhas para o mau caminho. Então, quando o pastor ouve o barulho da ovelha, o que acontece? Ele sabe que todas ali estão juntas, uma só tem um sino. Agora, escute só. Só que numa questão do bode é diferente. Se tiver 200 bodes, tem que ter 200 sinos. Sino no pescoço de cada bode tem que ter um, irmão Geraldo. Sabe por quê? Porque na hora que for procurar os bodes, sabe que eles não vão estar juntos. Nunca eles vão estar juntos. Como? Tem que ir pelo barulho do sino, e para achar, cada um tem que ter o sino no pescoço. Interessante, né? E é justamente isso, irmãos, que não adianta pastor Theo Daniel, viu, presbítero Rui Felipe, co-pastor, viu, meu querido Zé? É assim, não adianta. Às vezes tem muitos que querem ser líderes, mas para você achá-los é preciso colocar um sino no pescoço de cada um. Porque desaparece e desune. Não adianta você ligar para um e falar: oh, olá, bom dia, paz do senhor, paz do senhor. Você sabe de fulano? Não, não sei não. Nunca está junto, irmão. Agora, você quer achar uma ovelha, irmão? Se ele tiver com o telemóvel desligado ou alguma coisa assim, você liga para outra ovelha para você ver. Rapidinho dá notícia, fala: não, está em oração. Você ligou tudo. Por quê? Porque ovelhas sempre estão juntas. Agora, uma outra característica, que eu vou encerrar porque já está dando a hora, que eu achei muito interessante também. Eu gostaria de falar também sobre o pastor, falar sobre as ferramentas do pastor, o cajado, também a vara, né? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Deixa eu concluir na questão da ovelha. Uma outra coisa interessante também que eu achei na ovelha foi o seguinte: que quando chega uma ovelha nova no meio do rebanho, as ovelhas que já estão no rebanho, e quando recebem uma ovelha nova, você sabe o que as ovelhas mais velhas fazem? Envolve em volta daquela ovelha nova que chegou e começa a esfregar uma na outra. Começa a esfregar na ovelha nova que chegou. Foi como aconteceu com a nossa irmã quando estava lá na sede, na festa. Quando ela chegou, um bocado de ovelha chegou perto dela e abraça, e beija, e cheira, e encosta, e esfrega. Por quê? Eu fui meditar, por que as ovelhas têm essa característica? Aí o especialista em ovelhas me respondeu dizendo o seguinte: é porque aquela ovelha que chegou, ela recebe o esfregão, né, das demais ovelhas, para o cheiro delas ficar naquela ovelha. E aquela ovelha não se perder mais do rebanho. Aquelas ovelhas estão recepcionando aquela ovelha que chegou, com abraço, com beijo, ali se esfregando uma na outra, para o cheiro dela passar para aquelas outras, para aquela ovelha que acabou de chegar. Por isso que verdadeiramente, quando a ovelha chega na igreja, é preciso que as outras ovelhas se esfregam nela, abraça, dá carinho. Por isso, ovelha sempre faz isso, irmãos. Dá esse carinho, dá esse amor. Para quê? Para que aquela ovelha que acabou de chegar se sinta também do rebanho. Amém? Por isso que quando o Célio chegou, o novo Neemias,
rapidamente ele ficou cheirando os adefenses. O nosso irmão Uziel, é Uziel? Eliel, o irmão Eliel chegou, está aqui no nosso meio, cheirando a defensa. Vai para um canto, vai para outro, mas cheira. Rapaz, você está cheirando aquele povo da DEF. Não tem para onde escapar, irmão. Você fica cheirando ovelha. Quando chega uma ovelha nova, irmão, aí você vê o que acontece, como aconteceu aqui agora. Agora você quer saber o que acontece quando chega um bode novo no meio dos outros bodes? Cornada, né? É isso que fala, cornada. Irmão, briga até sair sangue. Se ninguém apartar a briga, um vai matar o outro. Aleluias. Mas aquele que são chamados de ovelhas, conhecem a voz do seu pastor, andam sempre juntas, têm sempre o mesmo pensamento, têm um coração só, vive uma experiência coletiva, tem verdadeiramente o mesmo objetivo e tem a mesma visão, porque todas andam juntas. E uma coisa eu quero aqui ensinar para vocês, a questão da ovelha. Existe um predador de ovelhas, chamada lobo. O lobo é predador de ovelhas. Só que o lobo, quando ele ama a ovelha, ele gosta da carne da ovelha, o amor dele não é pela ovelha em si. O amor dele é pela lã da ovelha, pela carne da ovelha. O lobo, o que ele quer da ovelha é devorar a ovelha. Ele é o predador de ovelhas. E quando ele encontra uma ovelha dispersa, ele estraçalha a ovelha. E por isso que nós aprendemos que quando Jesus chama o seu povo de ovelha, é por causa dessa característica de que o povo de Deus anda junto. Então, quando o lobo, ele olha de longe para o rebanho, para a ovelha, e ele vê aquele rebanho de ovelha tudo junto, aí ele faz assim, ó, ele cheira, sente o cheiro da ovelha, é ovelha. Mas quando ele olha e vê todas juntas, que ele olha de longe, ele vê uma ovelha grande. Porque está tão junta, está tão agarrada, está tão unidas, que o lobo, quando olha, ele vê como se fosse uma ovelha só. Aí o lobo pensa, se fosse menor, eu tinha coragem de ir, mas essa é grande demais. O lobo, ele nunca entra num rebanho unido. Você vê alguém ser devorado pelo lobo, alguma ovelha ser devorada pelo lobo, você sabe qual é a ovelha que ele devora? A ovelha que às vezes fica dispersa, fora da vista do pastor e desunida do grupo. Aí é presa fácil para o predador. A ovelha que está sempre junta, sempre ligada, sempre na visão do pastor, ela nunca será pega de surpresa, porque ela está unida e o lobo tem medo dela. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que
Jesus nos deu poder à igreja coletiva, para pisar serpentes e escorpiões. A igreja, ela tem uma autoridade, a igreja, ela tem um poder. Quando a igreja está unida, a igreja está junta, está ligada, está conectada, não tem para o predador. O predador pode pegar? Pode. Quem? Uma ovelha que ficou dispersa. Mas se a ovelhinha estiver na visão ali do pastor, do verdadeiro pastor, se ela estiver sempre ali unida, o predador não irá conseguir apanhá-la. Então nesta noite, eu quero deixar aqui a lição para todos nós. Mantemos firmes e constantes, unidos, como ovelhas, que verdadeiramente naquele grande dia, o Senhor irá levar para a eternidade. Jesus faz essa comparação, que aqueles que irão no arrebatamento da igreja, aqueles que viverão com Ele para sempre, serão as ovelhas. E a ovelha tem uma outra característica que não pode ser perdida entre nós. Ela é humilde. A ovelha, ela é mansa. Qualquer criança pega em uma ovelha. Qualquer criança abraça uma ovelha. Porque a ovelha é dócil. A ovelha é mansa. A ovelha é meiga. A ovelha é humilde. Agora não queira abraçar o bode. É risco e é perigo. Mas a ovelha tem essa característica. Por isso que Jesus disse, a palavra de Deus disse, que Jesus, ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. Porque a ovelha, ela sofre e fica calada. O bode dá coice para todo lado. Mas a ovelha não. Ele está sofrendo, mas está calado. Está passando por situação difícil, mas está ali manso. Aleluia. Quieto, humilde. Não culpa ninguém, não lança pedra em ninguém. Está sempre ali, aleluia, esperando pelo sumo pastor. Porque o sumo pastor, que é pastor do pastor, aleluia, cuida das suas ovelhas. E quando a ovelha estiver passando por uma situação, por uma necessidade, por uma dificuldade, o pastor sempre vai atrás. Por isso a Bíblia diz, Jesus Cristo falando também, que qual é o pastor que tendo 100 ovelhas e está 99 ovelhas aqui presente, ele conta e sente falta de uma, e que ele não vai lá atrás da outra que está ferida. O pastor vai atrás. A ovelha pode ficar tranquila, se for ovelha, ela vai ser apanhada de novo. Se ela quebrar a perna, daqui a pouco o pastor chega lá. Se acontecer alguma coisa, o predador tentou e ela é fiel, vai chegar o pastor lá. Aleluia. O sumo pastor está de olho nas ovelhas. E ele cuida das ovelhas. Então, meus queridos irmãos, que essa palavra fique no nosso coração. De uma outra oportunidade, eu volto e vou falar, se Deus assim permitir, das características do pastor, das características do pasto. Por isso que chama pastor. Porque pastor cuida de ovelha no pasto. Por isso que é pastor, porque cuida das ovelhas no pasto, dá pastos verdejantes às ovelhas. Aleluia. Então o pastor, o verdadeiro pastor, ele sempre dá alimento para as suas ovelhas. As suas ovelhas estão sempre com a barriguinha cheia, porque os pastos,
Os pastos são verdejantes, são comidas gostosas. Como nós ouvimos aqui dizer no início, os cultos de ensinamento aqui, sempre uma comida nova, sempre um alimento gostoso para as ovelhas. Agora o bode não vem comer não, porque não ajunta, não tem jeito. Vamos ficar de pé. Aleluia. Saiba que o Senhor cuida de você. Você que é ovelha, a única coisa que você deve fazer é manter firme e juntos, unidos. Irmão, pode estar passando por qualquer situação, nunca sai fora do rebanho, nunca, nunca. Porque é no meio do rebanho que você terá o cuidado do pastor. É no meio do rebanho que o pastor vai cuidar de você. Se a ovelhinha fugir, se a ovelhinha dar uma de rebelde, se a ovelhinha querer virar bode, vai dar problema. Porque o lobo está bem ali na esquina, bem na esquina esperando. Mas mantenha firme, porque além de você estar debaixo da bênção do seu pastor, que está orando por você, que está cuidando de você, às vezes você não sabe. A Bíblia diz que enquanto você dorme, o seu pastor vela por você. Está velando por você, orando por você, cuidando de você, pedindo a bênção a Deus sobre a sua vida. Então fique sempre no aprisco, nunca sai fora do aprisco, mantenha firme no aprisco, porque o aprisco é aonde? O aprisco é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o curral, aonde as ovelhas é trazida à noite e colocada no curral, neste aprisco. Este aprisco, o que significa? Tem segurança. Esse aprisco tem alimento. Esse aprisco está verdadeiramente fora de qualquer cogitação de perigo, porque está no aprisco, está guardada. Amém, meus irmãos? Coloque essa palavra, feche os seus olhos, que eu vou estar orando por você. Eu vou estar abençoando a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós aprendemos, Senhor, o que é ser ovelha. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, fortalece essas ovelhas, para que elas nunca fiquem longe do aprisco, para que elas ouçam, Senhor, a voz do seu pastor, para que elas conheçam a voz do seu pastor, aquele a quem o Senhor confiou de frente do rebanho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha fortalecer cada ovelha, que o Senhor venha, meu Deus, dar graça a cada ovelha. Tu sabes, meu Deus, que a ovelha não é de reclamar, não é de resmungar, mas sempre sofre calada. Mas eu te peço agora, Senhor, olhe para esta ovelha que está sofrendo calada. Olha para esta ovelha, Senhor, que quem sabe, porque quem sabe, Senhor, está sofrendo, meu Deus, mas não abre a sua boca. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua bênção seja, meu Deus, sobre todo este rebanho, as pessoas que me ouvem. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que a tua bênção alcance cada uma delas, que essas ovelhas possam produzir. Ó meu Deus, que essas ovelhas, meu Deus, possam crescer, que este rebanho, meu Deus, possa aumentar, acrescentar, e o teu nome ser glorificado. Ó Deus de Israel, eu quero abençoar agora a cada pessoa nesta noite, que a tua bênção, meu Deus, seja sobre eles, meu Deus, na área espiritual, na área, meu Senhor, da glória ministerial, bem como também, Senhor, na área pessoal, na área física, Senhor, meu Deus, na área conjugal, na área sentimental, na área familiar. Eu abençoo agora os teus filhos e te peço que a tua bênção e a tua misericórdia seja sobre eles, em nome de Jesus, e que todos dizem amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, quinta-feira, 10 da manhã, tem oração aqui, e às 19 horas, as ovelhas ajuntam novamente no aprisco, para receber alimento.
Amém? Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, e que todos cantando digam: Amém. Deus abençoe. Não saia sem falar com seu irmão.